Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31, e hoje nós vamos considerar nesse texto pelo menos 3 coisas sobre a morte. O que acontece após a morte? Jesus falou muito sobre a morte. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra morte ou derivadas dela aparece cerca de 130 vezes. No texto bíblico que nós vamos ler agora, Jesus começa falando sobre a vida de 2 homens, mas o seu maior objetivo é ressaltar a lição sobre a morte. A maior parte do texto é para falar do que acontece após a morte. Leia com atenção comigo a parábola do rico e Lázaro, que se encontra registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Nosso texto bíblico diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos observar algumas coisas que o texto bíblico nos revela sobre essas 2 pessoas. Vamos olhar primeiro o homem rico. Ele tinha tudo. Se vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo todos os dias. Ele se protegia. Diz a Bíblia que na casa dele havia um portão, e se havia portão, havia muros. Portão é diferente de porta, portão é alto, é largo, é coisa de
pelo menos nesse contexto bíblico, era coisa de quem tinha uma casa bem protegida. Mas ele era um simples mortal. O rico também morreu e foi sepultado. E ele foi condenado ao inferno. Diz a Bíblia, no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele achava-se cheio dos direitos. Ele olhou para cima, viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado, então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele chamou Abraão de pai. Ele também tinha aquele espírito de querer fazer dos outros seus escravos. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Ele queria mandar na vida de Lázaro lá na eternidade. Talvez passou a vida aqui na terra explorando os outros e agora quer continuar fazendo a mesma coisa. Só quer ser servido, mas nunca se dispõe a servir. Ele reclamava, achava sua pena muito cruel. Estou sofrendo muito neste fogo. E ele esqueceu-se que as suas escolhas, as escolhas que ele fez na vida, refletiriam na eternidade. Foi-lhe dito: lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Ele escolheu viver da forma mais confortável, escolheu viver da forma mais privilegiada. Porém, as escolhas refletem lá no futuro. Diz o nosso texto: manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Novamente ele tenta mandar na vida de Lázaro e acha que ele só tinha ido para aquele lugar horroroso porque ele não tinha sido devidamente avisado. Mas a resposta de Abraão é tremenda. Diz aqui, versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e têm os profetas. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas escreveram o restante do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento era a Bíblia disponível na época de Jesus. O Novo veio depois de Jesus. Então Moisés e os profetas representavam toda a Escritura. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não dão ouvido ao que a Bíblia está dizendo, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem não é capaz de abrir o coração para amar o próximo, diante dos mandamentos da lei de Moisés, diante dos constantes avisos dos profetas do Antigo Testamento e da necessidade gritante do seu semelhante ali no portão, cheio de chagas, aquele mendigo ansioso para comer das migalhas, essa pessoa não vai mudar. Mesmo que alguém venha do além falar com ela, não vai fazer diferença. Por isso, do recurso que Deus usa aqui está a orientação. E Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos pensar um pouquinho agora sobre o pobre, o Lázaro. Esta é uma das únicas parábolas que Jesus... É a única parábola que Jesus contou que tem nome próprio. Alguém tem nome próprio. Lázaro. Vem do hebraico El-Azar. E significa Deus tem ajudado. Eleazar. Deus socorreu. Ninguém socorreu este miserável, mas Deus socorreu. Deus é o meu socorro. Deus, socorre-me. É a única parábola com um personagem com nome próprio. Creio que o caráter deste pobre é descrito pelo nome que Jesus escolheu para ele. Era um costume judaico
que o nome indicasse também a personalidade e o caráter da pessoa. Por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Lázaro indica uma pessoa pobre de espírito, que recorre a Deus pedindo socorro e encontra o socorro em Deus. A história da parábola acontece dentro dessa ideia. Era um pobre, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava por comer do que caía da mesa do rico. Os cães vinham lhe lamber as feridas. Ele era também, como o rico, um simples mortal. Chegou o dia em que Lázaro morreu. Mas Lázaro alcançou a salvação. Diz a Bíblia, os anjos o levaram para junto de Abraão. Diz que o rico falecido no Hades ergueu os olhos, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Lázaro aqui na terra, ele recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui. Ele orientou a sua vida pela palavra de Deus. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Lázaro orientou a sua vida pela palavra de Deus, por Moisés e pelos profetas. Jesus falou muito sobre a morte. Diante desse texto bíblico e das observações que fizemos, concluímos que Jesus nos ensina pelo menos 3 coisas acerca da morte. Primeiro, ele nos ensina que a morte vem a todas as pessoas. O rico morre. Ele tem tudo e morre. O mendigo morre. Ele não tem nada e morre. Veja o contraste aqui. O rico vivia no luxo todos os dias. O mendigo estava cheio de chagas. Não há um grupo de elite. Morrem os ricos e morrem os pobres. Morrem os que gozam a vida e morrem os que sofrem na vida. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na casa de cada um de nós. Jesus nos ensina que há um contraste aqui e além. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Jesus fala da morte como uma separação. O rico em tormento e Lázaro gozando a felicidade do céu. Havia separação, havia um abismo entre eles. Ao longe, Abraão e Lázaro junto dele. Há uma distância muito grande entre o céu e o inferno. Para onde você irá quando morrer? A separação é imediata. Fechou os olhos aqui, já acontece a separação. Depois da morte, já está selada definitivamente a sorte da nossa alma. Não haverá outras mortes, não haverá reencarnações, não haverá purgatório, não há esse lugar chamado purgatório na Bíblia. Não há comunicação entre os mortos e os vivos. Não há como trocar de lugar depois da morte. Há um abismo intransponível. Não dá para passar. É uma separação irreversível. A segunda coisa que aprendemos com Jesus acerca da morte aqui é que a morte não precisa nos encontrar despreparados. Na vida a gente precisa se preparar para tudo. Até para sair de casa. Agora, se você vai sair, você tem que lembrar de pegar a sua máscara. Você precisa, se vai pegar uma condução, você precisa de dinheiro para pagar
o ônibus. Se você vai sair de carro, você precisa de verificar se o carro tem combustível, tem óleo, tem água. Precisa se preparar. Nós não fazemos nada na vida sem nos preparar. Se vai viajar de avião, você precisa se preparar. Agora com esses terroristas, precisamos estar sempre preparados. Mas muitos de nós nunca nos preparamos para a morte. É um dos assuntos mais evitados. Quando alguém escuta falar de morte, fala, vira essa boca para lá, não vem falar disso aqui não. Bate na madeira, tentando afastar, mas olha, não tem como evitar falar do assunto. Você precisa pensar a respeito do assunto. Quando você morrer, você irá para a eternidade com Jesus ou você irá para a condenação do inferno? Precisa pensar. E é agora a hora de tomar essa decisão. Os cemitérios procuram disfarçar a realidade da morte. Quando você chega no cemitério, parece um jardim, tudo muito bonito. Também os maquiadores de cadáveres tentam deixar a morte menos horrorosa, dão aquela maquiada, dá aquela cuidada do corpo do morto, que a gente olha e fala assim, puxa vida, como está bem, parece estar melhor agora do que antes, descansou. Mas nós precisamos pensar com seriedade sobre o assunto. Ali está o resto, o corpo. Para onde foi aquela alma? Se não tem a salvação, foi para a perdição. Não há meio termo, ou salvo ou perdido. Ou céu, ou inferno. Ou Deus, ou diabo. Não há meio termo. É preciso fazer escolhas. Coisas que não nos preparam para a morte. Não pensar no assunto. Isso não nos prepara para a morte. A pobreza não nos prepara para o céu. Nem a riqueza nos prepara para o inferno. O fato de ser rico ou pobre não tem nada a ver com o seu destino eterno. São as suas escolhas que vão mudar a sua situação na eternidade. Confissão religiosa não prepara ninguém. Os dois, o rico e Lázaro, na história, eram judeus. Judeu era um povo de uma só confissão religiosa. Eles tinham um único Deus, todo Israel adorava um único Deus. Havia uma única lei para orientar todos eles. Eles tinham uma sinagoga, onde todo sábado iam para a sinagoga. E eu posso até imaginar a chegada do rico na sinagoga, como o pessoal da recepção cuidava em receber aquele querido irmão que estava entrando ali naquela sinagoga. Posso imaginar também como seria a entrada de Lázaro, se ele se atrevesse a ir numa sinagoga, cheio de feridas por corpo inteiro, cachorro querendo lamber as feridas acompanhando ele, e ele querendo entrar ali naquele prédio. Se para um, todos faziam, bem-vindo irmão, entra aqui, é um lugar para você, talvez para o Lázaro dissesse, meu, por favor, fica do lado aí, tá? Seu cheiro não está legal, vai incomodar os outros, deixa para você entrar depois que acabar, porque assim não perturba os outros. Nós podemos ter dois batistas, sendo um deles salvo e o outro perdido. A confissão religiosa não nos prepara para a eternidade. Terceira coisa, esperar uma visitação do outro mundo não nos prepara para a morte. Há muita gente querendo encontrar Deus, buscando contato com o outro mundo. Mas a Bíblia diz, tem Moisés e os profetas. A Bíblia é o único meio de mostrar-nos o caminho. Quem não ouve a Bíblia, não ouvirá nenhum outro meio. O nome Lázaro, para o judeu, o nome tem um grande significado. O nome de uma pessoa revela muito do seu caráter. Lázaro quer dizer, Deus é o meu socorro.
Deus é o meu ajudador. O meu socorro não virá dos homens, nem virá dos vivos, nem virá dos mortos. O meu socorro virá de Deus. Deus é o meu socorro. A primeira coisa que você precisa fazer para preparar-se para a morte é: ó Deus, me socorra. Ó Deus, socorre-me. Ó Deus, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala do seio de Abraão. Abraão é o pai dos que creem. Você precisa crer. Se você quer se preparar para a morte, você precisa crer. Agora você já sabe o que Jesus pensa e ensinou sobre a morte. A morte vem para todas as pessoas. Logo, eu e você vamos morrer um dia. A morte não precisa me encontrar despreparado. Eu posso pensar a respeito do assunto e me preparar para o momento da minha morte. E esperar uma visitação do outro mundo não me prepara para a morte. Mas buscar a Deus como Salvador e confiar nele, isso me prepara para a morte. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Para onde você irá à eternidade? Pastor, eu quero ir para Deus. Excelente escolha. Eu quero te mostrar o caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ande nele. Jesus é o caminho. Aceite-o. Jesus é o caminho. Receba Jesus como seu Salvador. Deixe Jesus entrar agora no seu coração. Você pode orar comigo e dizer para Jesus o seguinte: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Me ajude a te seguir com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com seus amigos. Deixe o seu like aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. É muito importante para mim que você me dê também um feedback, como essa mensagem está chegando, se ela está sendo uma bênção na sua vida. Comente aí, seus comentários são importantes. Participe do nosso canal. Ele existe para servir você, o canal Pregue a Palavra. Inscreva-se nele e receba de Deus a melhor palavra para orientar a sua vida, em nome de Jesus.